Você já se questionou, na verdade, quem te inspira? Você já teve essa dúvida, esse ponto? Já pensou que você pode estar hoje inspirando alguém a fazer alguma coisa? E veja a responsabilidade dessa palavra inspiração na vida das pessoas. Já que você pode estar inspirando alguém que você nem sabe que você está inspirando, você sendo um melhor você tendo a sua melhor versão, automaticamente você vai estar contribuindo para o mundo melhor. Quero pegar uma história rápida que aconteceu nesse final de semana com o piloto Hamilton, né, na Fórmula 1. Não sei se vocês viram, né, mas eu quero comentar aqui que eu fiquei de fato muito emocionado com essa história. Ele além de ter largado, né, na última posição, em 10º, né, no sábado em 20º e no domingo em 10º lugar, ele, aqui no GP do Brasil, Fórmula 1 do Brasil, ele terminou, depois, nas últimas voltas, ele se consagrou, né, o campeão e terminou a corrida em primeiro lugar. Depois, né, desse episódio que ele ganhou, né, a corrida de Fórmula 1, ele pegou a bandeira do Brasil e deu uma volta no GP de Fórmula 1 com a bandeira do Brasil, relembrando e homenageando quem o inspirou, que foi Ayrton Senna. Ayrton Senna, que foi um grande piloto de Fórmula 1, no qual eu acompanhei quando eu era criança. Ele faleceu em 94. O Hamilton, mesmo com 9 anos de idade, acompanhava, né, e já tinha essa vontade de ser piloto, e utilizou, né, a vitória dele no GP para homenagear o Ayrton Senna, homenagear uma pessoa que falecido há tanto tempo, mas que naquele momento, naquela época, mesmo com o Hamilton criança, o inspirou em ser uma pessoa melhor, o inspirou a se tornar um piloto de Fórmula 1. Hoje, se ele ganhar o próximo esse GP, só para vocês entenderem, ele se tornará o maior campeão da história da Fórmula 1 que já existiu, né? Ele tem ele foi campeão 7 vezes, é um heptacampeão, e se ele vencer novamente, ele vai se tornar o maior campeão de todos os tempos. E esse maior campeão de todos os tempos homenageou um brasileiro, né, o Ayrton Senna. Todo mundo que estava assistindo a Fórmula 1 no domingo, era de praxe as pessoas assistirem a Fórmula 1 de domingo, porque realmente se emocionava, porque tinha lá o piloto que sempre ganhava, que sempre lutava, não tinha o melhor carro, mas ele estava lá sempre ganhando, e a gente se emocionava com isso. E nesse último domingo, no dia 14, a gente se emocionou ainda mais com essa homenagem, essa bondade do Hamilton pra gente. E trazendo essa história pra gente aqui no nosso programa, eu queria realmente fazer uma reflexão sobre isso. O que realmente te inspira? Você tem noção que você, a sua condição, o quem você é, o que você faz, já inspira muitas pessoas à sua volta que talvez você nem saiba. Você tem lá seus grandes amigos no Facebook, tem grandes amigos no Instagram, você tem pessoas que seguem lá, que curtem, que compartilham, que tem um engajamento com você de alguma maneira. E talvez ali, no meio todas aquelas pessoas, há pessoas que olham para você e falam: cara, que legal que essa pessoa faz isso, que legal que essa pessoa desenvolve isso, que bacana que a família que ela tem. Poxa, eu gostaria de também compartilhar ações como essa pessoa compartilha. Então, o nosso tema, né, feito aqui essa introdução para todos vocês, o nosso tema de hoje é inspiração. O que te inspira? E comigo aqui temos Wagner Baroni. Wagner Baroni, pergunta que eu faço para você. Obrigado primeiramente por estar aqui no nosso programa, né, novamente. Pergunta que eu faço para você, Vaguinho, o que te inspira? Eu vou lhe falar o que me inspira, mas eu vou lhe dizer que o nosso Instagram aqui tá bombando, viu, Bruno? Olha só, o pessoal já começou respondendo antes de mim. Aline Fields, quem me inspira são pessoas que pensam nas outras. Vivian, eu me inspiro, ela disse. Ela se inspira. Aline, Deus me inspira. Enfim,
Quem mais está passando por aqui pode mandar também. Dani Santiago! Dani Santiago! Caraca, quanto tempo! Hello! Califórnia não. Flórida. Ô, Flórida, que eu tenho contato com Califórnia. É praia. Ô, Flórida, tudo bem, Dani? Que saudades de você, viu? Um beijão. Olha só aqui, ó. Depois de tanto tempo, tá os dois na mesma tela novamente aqui, né, Dani? A Dani é uma grande amiga nossa dos Estados Unidos aí, né? Que também já passou aí por algumas experiências com a gente, profissionais lá. Exato. E foi muito legal. Foi demais. Beijão, Dani. Olha só, o Thiago também tá passando por aqui, mandando abraço para você, Bruno. Enfim. Olha, a minha inspiração, eu tenho muitas pessoas que me inspiram. Eu realmente gosto de procurar por pessoas. Eu não posso dizer assim, uma pessoa especificamente, ela me inspira, mas a atitude de algumas pessoas, olha, esse me inspira nisso, esse me inspira naquilo, porque tem até enquanto você falava aqui do Hamilton, eu me lembro que dentro do meu treinamento de oratória, eu trago um momento muito específico que eu falo de modelagem, né? Modelar é você olhar para alguém que já chegou aonde você deseja chegar, e ele deixou ali um caminho trilhado. É por aqui que você vai. Se você agir dessa forma aqui, você vai alcançar o que eu alcancei, porque não existe segredo. Se a pessoa que chegou ali, aonde você deseja chegar, te der uma mentoria, te mostrar o caminho, você vai cortar o caminho para chegar lá, né? E o Hamilton, em uma das entrevistas que ele deu, ele disse que desde criança ele era muito fã do Ayrton Senna. Ele assistia aos vídeos do Ayrton Senna. Então, ele disse que um dia ele pensava tanto naquilo que ele faria exatamente o que o Senna fez. E aconteceu agora, nesse final de semana que você está me falando. Eu não assisti a corrida de Fórmula 1, mas enquanto você me falava, remetia essa reportagem que eu assisti, que a gente, de repente, hoje não vai dar tempo da gente colocar aqui, mas em outro momento a gente pode até transmitir, mostrar um pedacinho dessa entrevista em que ele fala: eu modelo o Senna. Eu quero fazer tudo o que ele fez, eu quero seguir os passos dele. Que legal. Tá aí o grande exemplo que ele realizou nesse domingo. Que legal. Não, olha só. Me arrepiou porque enquanto você falava, eu estava recordando isso. Não, você imaginar, né, que o Senna, o Hamilton é britânico, né? Não tem ligações culturais com o Senna, né? Nenhuma, né? E há quanto tempo isso aconteceu, né? O Hamilton tinha 8 para 9 anos quando o Senna faleceu. Então você imagina, ele era uma criança, né? Tava ali nos seus sonhos, estava vivendo o seu momento, e mesmo assim o Senna inspirou e inspira, né? Foi um líder, né? O Senna, todo vídeo que eu vejo dele, todo texto que eu leio sobre o Senna, você percebe a sabedoria que ele tinha naquela forma de falar. E uma fala muito simples, né? Muito direta, muito tranquila, e isso, poxa, isso só, ser um brasileiro ainda, né? A gente se sente ainda mais homenageado e feliz por ter uma pessoa assim, né? E que legal. O Senna sempre foi exemplo de brasileiro, né? A gente até fala às vezes hoje nos jogos da seleção brasileira que falta sentir ali o cara ter aquela paixão pelo Brasil, jogar com a camisa da seleção brasileira, né? E a gente precisa muito disso. Para quem nos ouve, você que é um jovem hoje que está aí à procura também da sua carreira profissional, se você tem decisão ou não, mas quem te inspira, né? E o Senna, se você não conhece, que muitas pessoas infelizmente não tiveram oportunidade de conhecê-lo, né? Ele foi muito cedo, ele poderia ter ensinado muitas coisas pra gente. Mas são 2 momentos em que eu falo do Senna nos meus treinamentos. Esse momento onde o Hamilton olhava para ele como modelo, e aconteceu agora recentemente isso, e um outro momento onde o Senna, ele tinha um grande problema. Todas as vezes em que ele ia correr e chovia, ele derrapava, ele não conseguia. A maior dificuldade da carreira do Senna, até certo momento, foi correr na chuva. Aí ele decidiu o seguinte: o meu maior medo vai se transformar na minha maior vitória. E em São Paulo, ele pegava o carro, toda vez que chovia, o Senna corria para o autódromo e corria com o carro na chuva até aprender. Qual foi a primeira vitória do Senna? Na chuva. A primeira grande vitória do Senna foi na chuva. A vitória mundial foi na chuva. Então, o que ele tinha de maior dificuldade, maior medo na vida dele, se transformou no maior estímulo dele, no maior diferencial dele. E toda vez que chovia, vocês podem procurar isso nas informações aí que tem sobre o Senna, toda vez que chovia e tinha corrida, os outros pilotos já diziam: hoje vai ser do Senna. Ele já então, sabia. se hoje a pessoa tem alguma dificuldade, algum medo,
cara, esse medo está te bloqueando. E esse medo pode ser a maior razão do seu sucesso, da sua realização. Assim como foi o Senna. Que história incrível. Eu não sabia. Eu sabia, obviamente, que toda a corrida na chuva o Senna ia muito bem, né? E os pilotos, tem até aquela corrida, o Nigel Mansell, né? Estava atrás dele, acho que foi em São Paulo mesmo, e ele com o câmbio estourado, e mesmo assim ele não parou, não trocou o pneu e fez tudo e ganhou a corrida, e corrida por... Não tinha para ninguém. Na chuva era a Senna. E ele começou a carreira realmente tendo dificuldade com a chuva. Então, assim, não existe limitações para o ser humano quando ele quer vencer algo. E o Senna foi, como você está dizendo aqui, o Senna foi esse grande exemplo, né? Pelo período em que ele esteve entre nós, ele pôde mostrar o quanto ele foi patriota, o quanto ele foi vencedor. E era um cara pacato, um cara tímido. Ontem, inclusive, aqui a gente estava falando sobre timidez, introversão. O Senna era muito introvertido, muito quieto, muito tranquilo e fez realizações que vão ficar para o resto da história. E olha só que ponto importante. Pra gente até refletir sobre inspiração, e o Instagram tá bombando mesmo, tem muita gente comentando. Sim. Aí. Quando você consegue construir um momento de inspiração, e não um momento, mas uma vida que as pessoas inspiram em você, o Hamilton, assim como outras pessoas, se tornaram pessoas melhores exatamente porque o Senna inspirou isso. Veja que o Senna morre, mas ao mesmo tempo ele vive. Então olha que ponto fundamental para a gente avaliar e falar assim, caramba, eu posso me tornar eterno sim. As minhas ações, a minha história, ela pode fazer diferença para as pessoas. Se eu, de fato, fizer um caminho bom e ter a responsabilidade de saber que eu posso estar inspirando alguém. Então as minhas ações, elas vão automaticamente ter a consequência positiva ou negativa, mas de fato as pessoas estão me observando, então se eu fizer algo bom, provavelmente as pessoas também farão algo bom. Os frutos. Sim, com certeza. Existem assim poucas pessoas assim, no Brasil que a gente pode, quando eu falo poucas, né, não é que se conta no dedo de uma mão não, mas entre tantos atletas, tantos artistas, tantas pessoas, celebridades aí, poucas você pode olhar e falar assim, essa pessoa me inspira. Então, assim, a gente precisa realmente de heróis como foi o Senna e como foram tantos outros que, como você bem disse, pelo tempo em que passou aqui, ele morreu, só que ele continua vivo, porque a gente está sempre, todo ano, celebrando o Senna, falando do Senna, trazendo conceitos do Senna, né? E para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, qual legado você quer deixar para o mundo? Como que você quer ser lembrado pelos seus filhos? Se você não quer pensar no mundo, os seus filhos, como que você quer ser lembrado pelos seus filhos? Isso é uma reflexão para a pessoa fazer. Quando eu não estiver mais aqui, o que eu vou deixar? Como que o meu filho vai pensar e falar assim, o meu pai era o quê? O que você quer deixar para ele? Eu abri a caixinha de pergunta ontem, falando do programa Hoje Seria Inspiração, e pedi para as pessoas comentarem quem era a inspiração. E até utilizando o seu gancho aqui, o Gustavo ele fala o seguinte, a minha inspiração é meu pai, pela bondade no coração dele. Então, olha só que interessante isso. O ponto crítico do Gustavo provavelmente é bondade, é um ponto importante, o amor. E ele fala exatamente, olha, a minha inspiração do meu dia é meu pai, porque a bondade no coração dele é muito grande. Então, olha que vai totalmente de encontro com o que você está dizendo. Quem você está sendo como pai? Quem você está sendo como mãe? Quem você está sendo como filho? O que você está fazendo? Porque a inspiração, ela vem de todos os... Você nasceu, você está inspirando. A Maria Flor, por exemplo, minha filha, tem 2 anos e 8 meses, e eu tenho uma aluna que tem 60 dias. Cara, eu já vejo a aluna olhando para Maria Flor. E eu tenho certeza que mesmo elas baixinhas lá, a Maria Flor, por ser mais velha, vai estar inspirando. Então a sua responsabilidade de inspiração, ela de fato ela vai acontecer, você querendo ou não. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, poxa, essa atitude dele é interessante e ele me inspira de alguma maneira. E isso é bom, isso só te traz, então, pontos para você melhorar. Poxa, eu preciso buscar ser a melhor versão. Eu não posso desistir, porque tem pessoas que acreditam em mim,
então eu vou continuar seguindo, porque não é mais só por mim, é por todo mundo que está ao meu redor. Então eu acho que esse é o ponto principal da nossa reflexão da inspiração. Quem você inspira você a estar lá, a continuar, e também quem eu estou inspirando.